Olá, tudo bem? Aqui é a Ana do Mais Aprendizagem e hoje nós vamos ter uma videoaula um pouquinho diferente, que na verdade é a continuação da videoaula da semana anterior, que é uma videoaula sobre a técnica SQ3R. Então, depois da vinheta, a gente dá uma revisada geral no que é a técnica e mostra como eu aplico. Então, só para lembrar, o SQ3R é um acrônimo que ilustra as 5 etapas de uma técnica de estudo muito usada nas universidades americanas para estudar textos didáticos. Então, a primeira etapa é você dar uma varrida por cima, sobrevoar o texto, lendo os títulos e subtítulos, ou lendo as figuras, os gráficos, as legendas, eventualmente lendo algum bloco de texto ou outro, mas fazendo isso de forma rápida, só para despertar sua curiosidade. E aí, na segunda etapa, você vai realmente focar naquilo que você quer descobrir no texto. Então, você vai partir para a etapa de questionar. Então, você vai questionar o que aquele título ou subtítulo está sugerindo para você, o que você já sabe, o que você acha que você pode descobrir por ali. Tá? E só depois é que você vai fazer uma releitura do texto, dessa vez completa e de preferência bem ativa. Ou seja, você vai marcando palavras-chave, coisas que podem te ajudar depois na próxima etapa, que é a etapa de reprodução. Como eu disse para vocês na aula passada, eu sou fã de reproduzir em mapas mentais, mas você pode reproduzir oralmente, você pode fazer um resumo, você pode fazer paráfrases, você pode escolher outra técnica para reproduzir. Eu gosto dos mapas mentais, eu vou mostrar aqui com mapas mentais. E, finalmente, você tem a parte da revisão, ou seja, depois que você passa por tudo isso, você tem que dar um tempo e revisar. E essa revisão, na minha opinião, não pode ser uma vez só. Ela tem que acontecer várias vezes, tá? Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Bom, então vamos ver a aplicação do SQ3R na prática. Para fazer isso, eu escolhi esse livreto aqui, que é da Biblioteca Mente e Cérebro, sobre criatividade. Então, essa é a primeira vez que eu estou abrindo o livro. Então, eu dou uma olhada nos autores dos artigos, tá? Pontuo algumas coisas que me chamam a atenção na história desses autores, dou uma olhadinha, né? E resolvo trabalhar com o primeiro artigo. Antes disso, eu dou uma lidinha no prefácio. Então, nota aqui que eu já estou fazendo uma espécie de pesquisa, não do artigo específico que eu vou trabalhar, mas isso aqui já começa a me dar alguns elementos para facilitar a minha aprendizagem depois, quando eu for ler o artigo que eu escolhi para estudar. Então, a forma de leitura é essa, você vai passando e vai sublinhando. Agora sim eu começo a ler o artigo. Tá? Então, você vê que eu leio só os textos destacados, caixas que tenham algum material diferenciado, tá? E sempre uma leitura rápida e sublinhando palavras-chave, sublinhando algumas coisas que me chamem a atenção. Tá? Você vê que não tem muito capricho aqui não, nem muita pena do livro, tá? Porque senão você perde muito tempo. Aí eu tenho a legenda da figura, agora eu tenho mais um texto destacado que eu vou ler. Lógico que esse vídeo ele tá acelerado, tá, gente? Eu não leio tão rápido assim, bem que eu gostaria. Li um título, outro título, mais um trechinho de texto. Eu esqueci de uma figura ali, passei para frente, li a outra figura, resolvi sublinhar, mais um trecho de texto destacado, legenda de figura, mais um texto destacado, e sempre lendo ativamente, ou seja, eu vou pensando no que eu estou lendo e ver o que vale a pena sublinhar. Esse texto parece que tem mais coisa para sublinhar, pelo menos no início. E mais uma caixinha de texto destacado. Então, eu vou continuando assim, tá?
lendo rápido e sem frescura, né? Rabiscando mesmo. E aí acabou o artigo, tá? E acabou a fase do sobrevoo. Eu já sobrevoei todo o artigo, esse infelizmente não tinha perguntas, então eu fiz bem feitinha a fase do sobrevoo. Bom, em seguida ao sobrevoo vem a fase do questionamento. Então a ideia é você rever aquilo que você acabou de ler no sobrevoo e dar uma olhada em que tipo de questões surgem na sua cabeça. Então, por exemplo, quando eu estou passando aqui pelos autores do livro, começam a aparecer aqui nomes de instituições e tal, então eu vejo que são autores renomados, tá? Aí dou uma olhada ali nas possibilidades de artigo, escolho um. Então eu vou repassando e vou olhando. Né? Por exemplo, nessa página aqui, quais seriam as coisas que eu poderia fazer na minha vida para buscar ser mais inovativa, ter mais sucesso nessa questão da criatividade. Então eu estou aqui pesquisando opções, tá? Aí eu fiquei curiosa com essa questão de que as pessoas criativas vivem melhor. Aí eu queria entender os porquês, tá? Foi mais ou menos o que eu já tinha sublinhado. Aqui eu estou repassando o vídeo do momento em que eu estava fazendo o sobrevoo, só para a gente ver possíveis perguntas, tá? A ideia é que você repasse e faça perguntas mentalmente. Ali fala da importância da observação, qual a importância. Desafios para o cérebro, tá? Essa coisa me deixa curiosa, assim, que tipo de desafio é mais interessante para você desenvolver a criatividade e tal. E esse bloco de texto, ele tá me dizendo isso, tá? Tá diferenciando alguns tipos de desafio que você pode enfrentar. E esse aqui me despertou uma curiosidade enorme, porque ele fala do perigo do brainstorming. A gente sempre ouve falar muito bem do brainstorming como uma ferramenta de criatividade e tal. E aqui eles chamam a atenção para algumas coisas bem interessantes que têm a ver com as relações sociais que se estabelecem dentro de um brainstorming, tá? Então, essas são coisas que me chamam a atenção, que despertam a minha curiosidade e que já me prepararam para passar para uma leitura mais profunda. Eu não vou mostrar aqui toda a gravação da leitura profunda que eu fiz, porque vai ficar muito longa e é uma repetição do tipo de leitura que eu já fiz na parte do sobrevoo. É uma leitura ativa, em que você vai lendo, claro, com uma certa velocidade, porque você não tem todo o tempo do mundo para estudar, mas vai sublinhando palavras-chave e essas palavras-chave vão te ajudar depois a passar para a próxima etapa, que é a etapa de reproduzir. Então agora eu vou mostrar aqui, rapidinho, o início da confecção do mapa mental a partir daquilo que eu li, tá? Então o que eu tenho aqui é aquele livreto aberto para mim, com tudo que eu já tinha sublinhado, e eu estou olhando, pensando e organizando a informação em formato de mapa mental, tá? Então, para construir os ramos principais, eu vou olhando o sobrevoo que eu fiz, tá? E aí, de repente, eu já começo a detalhar. Você vê ali a pontinha do livro, que ele está bem pertinho. Então, eu realmente estou acompanhando o que está acontecendo ali e construindo o meu mapa, tá? Essa forma de reprodução, ela é interessante justamente porque força você a raciocinar sobre o que você leu, para poder estruturar a informação. Enfim, eu não vou mostrar aqui toda a construção do mapa, mas vou mostrar agora o mapa no seu formato final. Então aqui está o mapa que resultou da leitura daquele texto. Você vê que é interessante que eu resumi o texto todo numa única folha, tá? É um mapa
relativamente denso de informação, tem poucos desenhos, eu não usei muitos desenhos, porque era mais para mostrar um exemplo mesmo de como fazer a parte da reprodução, tá? E o interessante é que na hora de revisar, eu vou revisar só esse mapa, porque eu extraí o que era mais importante para mim do texto, tá? Isso facilita muito a minha revisão. E eu posso fazer várias revisões. Uma revisão de um mapa desse leva 10 minutos, se você estudou direitinho, entendeu direitinho o que você estava fazendo, tá? E com isso eu posso fazer várias revisões rápidas do assunto. E até usar essa folha como referência para eventualmente fazer algum tipo de exercício. Então, esse é, na prática, o método SQ3R. Eu vou encerrar por aqui, porque já está um pouquinho longo. E o que eu quero fazer na próxima videoaula é voltar para a pergunta que motivou a mostrar esse método para vocês e respondê-la finalmente. Afinal de contas, esse método funciona? Enquanto isso, eu gostaria muito que você colocasse seu comentário embaixo do vídeo, de preferência lá no blog maisaprendizagem.com.br, para que a gente possa ver aí como é que isso está funcionando para você. Você aplicou? Você acha que funciona para você? Não funciona? Por que funciona? Por que não funciona? Tá? Então, enquanto eu não dou a minha opinião sobre o funcionamento ou não desse método, eu espero a opinião de vocês. Mas tem que ser uma opinião fundamentada. Tem que aplicar o método pelo menos uma vez para sentir como que ele funciona para você. Tá? Isso é importante. Então, eu fico esperando os comentários. Até a próxima e tchau!